Amém. Vamos dar início a mais uma oração da madrugada. Seja muito bem-vindo. O Senhor Deus tem bênção para te entregar e você vai ser abençoado. Você vai ser recompensado, você vai ser liberto, seus pedidos serão atendidos, porque Ele está ouvindo a sua oração. Tenha os seus pedidos de oração em mãos, tenha seus testemunhos, a sua memória do que Deus já fez até aqui por você e com força nisso, trazendo à memória o que te dá esperança. Olhe para frente, porque tudo que você tem que vencer, o Senhor te dará capacitação e força para vencer. Tenha também com você a palavra de Deus no seu coração, ela aberta se possível, porque nós vamos orar pela palavra de Deus e vamos receber a força e provar da fidelidade do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome porque tu és grande e porque não há nada que se levante contra nós que não caia na nossa presença. O Senhor de pronto nos abate o inimigo quando andamos na tua lei, quando temos prazer no Senhor e quando estamos diante do Senhor com firmeza de espírito, com convicção de confiança, com uma fé inabalável, o Senhor faz o milagre acontecer. Quando o Senhor vê fé, Pai, o milagre é imediato, é para já. Foi isso que o Senhor fez o Jó conhecer, meu Deus. O Senhor trouxe para ele, ó Deus, uma resposta poderosa e grandiosa quando ele fez, manifestou o que o Senhor faz por nós. Ele manifestou também pelos outros a mesma coisa que o Senhor faz por nós. Foi isso que o Senhor escreveu aqui em Jó capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele sabia que o Senhor é o Todo-Poderoso. A única coisa que ele não sabia é o que ele descobriu no final de toda a provação dele. Então ele diz assim: tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. O Jó não sabia que quando ele é um agente do Senhor na terra, o Senhor atende da mesma maneira que o Senhor faz por nós, dando-nos o perdão do Senhor, ligando-nos ao Senhor como pessoas perdoadas, como pessoas que receberam a misericórdia do Senhor. Assim também quando ele fez pelos amigos dele, quando ele viu toda a maldade naquela tristeza que ele viveu, toda a maldade dos amigos ficou manifesta. E quando ele viu aquilo, ele viu que o Senhor perdoa pecados e que o Senhor espera que nós também sejamos perdoadores, porque é assim que nós ligamos filhos nos céus. O Senhor diz: o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Nós ligamos outras pessoas a ti com o perdão, porque é assim que o Senhor Jesus nos liga ao Senhor, com o perdão na cruz do Calvário. E aí, intimamente ligado com o perdão, porque o perdão não é algo natural, não é algo que nós conseguimos fabricar do nosso coração humano maldoso, porque o nosso coração humano deseja que a pessoa receba de volta o que ela nos fez. O que a pessoa nos trouxe de mal deixa para nós uma raiz de maus sentimentos, principalmente se aquilo nos causou perda, sofrimento. Então, o que o nosso coração maligno tem de reação imediata é que a outra pessoa receba a mesma coisa que ela nos fez de mal. Porém, o Senhor vê, o Senhor conhece, o Senhor sabe fazer a paga na medida certa. E o Senhor não se agrada do que é mal. Perdoar não significa que o Senhor está concordando com o que é mal. Significa estarmos diante do Senhor com a dor que nos foi causada para receber a cura do Senhor. E não nos vingarmos diante de uma pessoa com as mesmas atitudes que ela nos fez.
Quando estamos diante do outro, o que demonstramos é misericórdia. E quando estamos diante do Senhor, recebemos a cura que vem do Senhor. E como que essa cura brota, meu Pai? Como o Senhor ensinou o caminho aqui para o Jó. Olha o que o Senhor falou para os amigos, ainda para os amigos, dizendo, depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, que era um dos que tinha falado contra Jó: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto com o meu servo, como o meu servo Jó falou. Agora, peguem esse novilho e esses carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. O que o Senhor está dizendo aqui? Que ele vê a maldade, que não passa despercebido aquilo de mal que uma pessoa faz contra nós, e que a ira do Senhor se acende contra essa pessoa. E o que o Senhor ensina? Qual é o caminho que o Senhor abriu para que o Jó fizesse em relação aos amigos? Orasse por eles, intercedesse por eles. Quando intercedemos por alguém, a palavra do Senhor diz que vem sobre a mente da pessoa brasas vivas. Ela começa a tomar consciência de que aquilo que ela fez foi errado. Mas isso só acontece se nós orarmos. O que o Senhor está dizendo: o meu servo Jó orará por vocês. Aquele que foi ofendido vai orar. Aquele que recebeu o que é mal vai interceder. E não vai interceder pelo mundo inteiro, pela fome do planeta, por aquilo que não afeta ele. Vai interceder pela dor, contra a dor que lhe foi causada. Quando nós oramos por aquele que nos fez mal, nós não estamos orando simplesmente para que Deus abençoe a pessoa. Também faz parte, mas estamos orando para que o Senhor elimine a dor do nosso coração. Comparecemos diante de Deus em oração e Ele nos fala: ora por essa pessoa que te fez mal. Parece um paradoxo, parece uma coisa contrária, mas este é o caminho para a cura. Quando nós oramos pelo outro, nós estamos fazendo exatamente o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Ele intercedeu por nós. O que significa a intercessão? Não apenas com palavras, mas com atitudes. Ele estava lá na cruz pagando um preço que não era dele, que era nosso. Quando nós oramos por alguém que nos fez mal, estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Estamos refletindo o próprio Senhor. Então ele disse: o meu servo Jó orará por vós. Por quê? Porque a ira do Senhor já está acesa contra a pessoa. Ela já está pronta para trazer contra a pessoa aquilo que é o que ela plantou, aquilo que é justo. E quando nós oramos pela pessoa, olha o que acontece. O verso 10 do capítulo 42 diz assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Então o Senhor abençoou quem? O Jó estava orando pelos amigos. O Senhor abençoou quem? Abençoou o Jó. Por quê? Porque o Jó estava plantando o bem. O que ele ia receber? O bem. E não importa se ele está plantando o bem com quem planta o mal. Isso é indiferente. O que conta para o Senhor é o plantio. Os amigos do Jó, por todo o livro, eles falam coisas contra o Jó, acusam o Jó, fazem o que é mal contra o Jó. E o Senhor viu isso e disse: eu vou receber a oração de quem planta o que é bom. Quem é que estava plantando o que era bom? O Jó. Quando o Jó orou pelos amigos com sinceridade,
ele não só foi livre da mágoa, como também recebeu do Senhor a restauração. Pai, e é assim que o Senhor nos ensina a batalhar. É assim que o Senhor nos dá vitória em todas as batalhas que se levantam contra nós. A mágoa é uma arma do inimigo. A depressão é uma arma do inimigo. A ansiedade é uma arma do inimigo. E o que o Senhor nos ensina a fazer para vencer? O Senhor diz aqui, em outro texto, em Romanos capítulo 12, no versículo 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Em apenas poucas palavras, o Senhor está dizendo que nós não devemos fazer o que é mal, porque quando fazemos o que é mal, não vencemos o mal. O Senhor disse, o mundo de Satanás não se divide, porque quando está dividido, não prevalece. O mundo do inimigo está em uma única voz, fazendo todos o que é mal. E quando praticamos o mal, nós estamos unidos a esse batalhão. É impossível vencer um batalhão que fazemos parte dele. Para vencer, precisa ser de outro batalhão. Numa batalha, são dois exércitos distintos e diferentes, um lutando contra o outro. Se eu pego uma arma daquele batalhão que eu estou tentando vencer, é impossível vencer, eu estou fazendo parte daquele exército. Então o Senhor está dizendo, não se deixe vencer pelo mal, ou seja, não pegue as armas do mal, não fale mal da pessoa que falou mal de você, não deseje o mal, lute contra o sentimento que vem no seu coração contra aquela pessoa, enxergue a realidade do mundo espiritual, essa pessoa está perdida. Essa pessoa precisa da sua intercessão. Quando o inimigo sai da mente dela, quando ela se torna uma nova criatura, então ela não vai mais fazer o que é mal para você. Pelo contrário, o Senhor vai fazer justamente que ela venha buscar o seu favor, como fez com os amigos de Jó. O Senhor disse para eles, com as brasas vivas na cabeça deles, dando consciência e entendimento, o que vocês estão fazendo é mal. E se vocês continuarem assim, o prejuízo não é de vocês. Não é do Jó, é de vocês. E com essa consciência eles vieram, trouxeram sacrifícios e pediram a oração do Jó. O Senhor explicou claramente para eles, vocês precisam da intercessão do Jó. Oh, meu Pai, é isso que o Senhor quer que nós façamos. O Senhor quer que nós oremos, meu Deus. Não nos deixe vencer pelo mal, mas vença o mal. A palavra já está decretada. Vença. É vitória. Já está pronto, vença. Se você fizer, você vai vencer. Não está escrito assim, mas tente vencer. Não, está escrito vença. Se colocarmos as nossas vidas a serviço do bem, em obediência à tua vontade, em oração contínua, iremos vencer. Só que iremos vencer não é com qualquer arma. Não é aquela pessoa que, também não vou fazer o que é mal, mas também não vou fazer nada. De nenhuma das duas maneiras tem vitória. Nem se associando ao mal e nem deixando de fazer o mal. Mas fazendo o que é bom. E quem faz o que é bom não faz o que é mal. Automaticamente. Então, fazendo o bem, vença o mal com o bem. E nesse mesmo texto, aqui do Romanos 12, nos versículos anteriores, ainda no 12, diz assim, perseverem na oração. Depois no 14 diz, abençoe aqueles que perseguem vocês. Enquanto eles estão falando mal, não faça a mesma coisa. Não se deixe vencer pelo mal, não faça o que é mal, porque com o mal não é possível vencer o mal. É como se encontrássemos um guerreiro experiente com uma espada poderosa na mão e nós vamos ao encontro dele com uma escova de dente. Não vai ser possível vencer. Ele vai nos vencer porque ele está mais bem equipado. Então não tente vencer o mal com o mal. Porque essa é uma arma ineficaz, é uma arma que vai fazer com que apenas tenhamos a ideia, fiquemos iludidos que somos do bem.
enganados, como é a prática que o inimigo faz. O inimigo é perito em enganar, ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. Então ele faz uma pessoa praticar o mal acreditando que ela está do lado do bem, e ela não vence nunca. A vitória nunca chega. Por quê? Porque só se vence o mal com o bem. E aí ele diz assim ainda no versículo 17 de Romanos 12: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, de pessoas boas e de pessoas más. Quando fazemos isso, o Senhor age, o Senhor transforma a nossa vida, como o Senhor fez com o Jó. Não. E, se possível, no que depender de vós, vivam em paz com todas as pessoas. Porque se uma pessoa só quer guerra, então não é possível viver em paz com ela. Mas não significa que nós vamos falar mal dela. Não significa que nós vamos ter mágoa dela. Não significa que nós vamos desejar o mal para ela. Significa apenas que não dá para viver perto dela. São coisas distintas, coisas muito diferentes. Não viver com uma pessoa não significa que eu posso viver isolado dela, mas com mágoa dela. Oh, meu Pai, é isso que o Senhor está dizendo. Se possível, no que depender de vós, vivam em paz com todas as pessoas. Se a pessoa tiver uma mudança de vida, com sinceridade, e quiser o nosso favor, então depende de nós. Dá para ser bondoso, dá para falar bondosamente, dá para oferecer o bem. Só não dá para ficar recebendo o mal, mas dá para oferecer o bem. Da nossa parte, o que deve brotar, meu Pai. O que o Senhor quer, meu Deus, é que essa fonte de vida eterna brote. Porque o Senhor diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras dizem: vença o mal com o bem, como diz as Escrituras. Então rios de água viva fluirão do seu interior. Se possível, no que depender de vós, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Oh, papai, só o Senhor sabe retribuir da maneira certa, e a retribuição que o Senhor tem, meu Deus, é sempre visando que a pessoa conheça o caminho tortuoso que ela está, que ela tenha consciência de que este caminho a levará para a perdição eterna. Meu Deus, quando pensamos no que significa uma vida separada do Senhor eternamente, o pior dos nossos inimigos recebe a nossa misericórdia, meu Pai. Senhor, abre os olhos de todos nós, abre os olhos do teu povo, da tua igreja, de uma igreja que nesse mundo, Senhor, tão cheio de propaganda, está se deixando levar pela perda de tempo, não está se demorando na tua presença, não está dando o valor necessário ao teu altar. Senhor, ajuda essa pessoa, meu Pai, para que ela tenha os olhos abertos. Senhor, o clamor da minha alma, meu Deus, é que a pessoa que está enganada tenha os olhos espirituais abertos e se torne um agente do Senhor nessa terra, posicionado diante de ti, Senhor, ajoelhado na tua presença, dependente do Senhor, com suas vontades sacrificadas no altar e dirigidas pelo Senhor, sendo, ó Deus, aquela pessoa que o mundo não reconhece, que o mundo olha e fala: mas como você faz isso? Da onde vêm os seus pensamentos? Que espírito é esse que você carrega? Você é diferente, você tem algo poderoso em você, a sua presença faz diferença, suas palavras são decretos dos céus, a paz que você vive é algo que a minha alma anseia, eu quero isso. Da onde é você? Quem é o Deus que você serve? Como é o seu relacionamento com Ele? Porque frequentar a igreja é muito diferente de estar ligado com o Senhor, meu Pai. Abre os olhos dessas pessoas, meu Deus, para que sejam pessoas que enxerguem ao Senhor, que tratem os seus inimigos, ó Deus, com a mesma porção de misericórdia que foram tratados por Ti. Como o Senhor um dia abriu os meus olhos, Pai.
O Senhor me mostrou, ó Deus, aquilo que estava de ruim dentro de mim, e perdida eu busquei a tua salvação. Eu estava com a minha alma, Senhor, perdida, longe do Senhor, e o Senhor me deu a consciência disso. Eu compreendi quão longe eu estava do Senhor, Pai, e o Senhor me chamou, me perdoou, me buscou, me curou, me transformou, e também depois enviou, ó Deus, pessoas que estavam na mesma condição que eu, fazendo algo contra mim, e o Senhor me disse tão simples. Da mesma maneira que eu fiz com você, faça também, tão simples. Simples como tomar uma água, simples como andar para frente, simples como respirar e expirar o ar. E Pai, como o Senhor é poderoso, meu Deus. Como o Senhor é grandioso, como o Senhor nos faz, ó Pai, vivermos exatamente conectados com o céu, com aquilo que vem do Senhor, com a tua vontade, pela tua misericórdia. O Senhor é quem nos levanta, nos cura, nos fortalece e nos faz agentes do Senhor, assim como o Senhor é, Pai. E aí o Senhor continua: ao invés de retribuir ao seu inimigo, como ele fez com você, façam o contrário. Diz aqui a tua palavra no verso 20: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Que é coisa melhor do que um inimigo ter a consciência de que o que ele está fazendo é mal? Pronto, você perdeu o inimigo e ganhou um amigo, porque a pessoa vai olhar para você e vai dizer: muito obrigado porque você teve paciência comigo, muito obrigado porque eu vi o Senhor em você, muito obrigado porque quando eu fiz o que era mal você não retribuiu. E se essa pessoa, o inimigo sempre coloca essa, inclusive foi a mensagem que foi essa semana no canal: e se? O inimigo sempre coloca possibilidades. E se essa pessoa vier para cima de você e te destruir? E se? Não vai acontecer isso, porque tem Deus. Porque Deus está presente, porque eu estou obedecendo a Deus. Olhar para o e se significa desconsiderar a presença de Deus. Foi Deus quem mandou perdoar. Foi Deus quem mandou orar por essa pessoa. Foi Deus quem falou que muda a minha sorte. Se essa pessoa insistir, é Deus quem vai me proteger. Não existe eu e a pessoa, existe eu, Deus e a pessoa. Oh, meu Pai! E quando nós olhamos dessa maneira, aí nós estamos fazendo o que diz o versículo: não nos deixando vencer pelo mal. O mal bateu, ele vai embora. Oh, meu Deus, eu me lembro daquela irmã que tinha uma pessoa tão difícil no nosso convívio na igreja. Era uma pessoa muito difícil, muito imatura, muito zangadinha, não podia falar nada, que mesmo falando ou sem falar, ou fazendo bem ou fazendo mal, ela sempre procurava um nascente de problema. Ela sempre inventava um problema, colocava palavras na boca das pessoas. E um dia, meu Deus, ela fez isso contra essa irmã na igreja. E a irmã disse assim para mim: olha, Thaís, eu já logo deixei, assim que eu vi ela fazendo isso, eu já logo reagi. Já chegou no final da reunião, eu falei: vamos, eu te dou carona para você ir para casa. E aí ela aceitou, eu levei ela para casa, e aquilo me fez tão bem, porque o Espírito Santo me deu a paz de que eu estava pagando o mal dela com o bem. E aí aquela mágoa não ficou na minha alma. Eu consegui vencer o mal que ela me fez com o bem que eu fiz para ela. E o resultado foi que nunca mais ela veio provocar essa irmã. E é assim que o Senhor faz, Pai. O Senhor nos ensina a batalhar, a fazer o que é bom, a estar do lado do bem, a agir com as armas que nos levarão à vitória, e nós vamos vencer. Abre, meu Deus, o entendimento de cada um nesta oração, porque esta é uma oração de batalha, e nós repreendemos o espírito do mal, que vem disfarçado de humildade, que vem disfarçado de defesa, mas na verdade causou ali um mau sentimento, deixou ali uma raiz de amargura, deixou ali uma mágoa.
O Jó, meu Pai, quando compreendeu isso, disse: isso era maravilhoso demais para mim. Eram coisas que eu não compreendia. E no momento em que ele orou, o Senhor não mudou a sorte do Jó em outro momento. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele estava orando e orando pelos seus amigos. Orando, pedindo a Deus o perdão de Deus para os seus amigos. Naquele momento, o Senhor mudou a sorte de Jó. E o Senhor também está mudando a sorte de muitos aqui, meu Deus. De todos esses que compreenderam, Senhor. Pai, o perdão é uma decisão. O sentimento vem depois que essa decisão bate o pé e não arreda. Essa decisão fica firme, fica como uma estaca que não muda de lugar. Decidi perdoar. E assim, quando essa decisão é firme, o sentimento obedece. Ele pode até se levantar no primeiro momento, ele pode até bater a porta de novo, ele pode até dizer: não, está magoado. E a decisão está ali, dizendo: não arredo o pé. Não abro mão, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E na oração, meu Deus, a oração em que invoca o poder do Senhor para que isto aconteça, para que isto seja real, então o Senhor, ó Pai, começa a mudar a nossa sorte. O Senhor tem mudança de sorte para nós e nós recebemos essa mudança, nós trilhamos esse caminho, o caminho do bem, que tem a certeza, a segurança, a convicção, a recompensa de que nós vamos vencer. Vença o mal, vença. A palavra é vitória, tem vitória. Não tem nenhuma dúvida, tem vitória. Correu este caminho, deu esses passos, o que tem ali é vitória. Vença o mal com o bem. Oh, Pai, equipa-nos, Senhor, com a sabedoria que vem do céu, com o entendimento que vem do Senhor, e dá-nos, ó Deus, todas as armas que precisamos no dia a dia, com qualquer maldade que tenha se levantado. E a partir do Teu ensinamento, a partir da Tua direção, sejamos, ó Deus, essas pessoas vitoriosas que vencem o mal com o bem. Amém. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje, amanhã e para sempre. Amém. Amém e glórias ao Senhor. Glórias ao nome do Senhor.